Na semana passada, nós falamos bastante sobre a questão das gerações dos filhos de Israel e também sobre a prática de Faraó e por que que ele oprimiu o povo de Israel, qual era o medo de Faraó. A gente tem que olhar para além daquela coisa de Faraó é bonzinho, é malzinho, o outro era bom, esse era ruim, e a gente tem que olhar para a complexidade da situação geopolítica. E nós falamos disso na aula passada. Nós vimos que os egípcios já tinham sido dominados por estrangeiros no passado na região do delta do Nilo, que é justamente a região mais fértil do Egito, e nós vimos também que por conta dessa situação, os egípcios eles ainda tinham muito fresco na memória deles a questão de que estrangeiros poderiam ser uma grande ameaça para a sua hegemonia. E realmente, de fato, quando a gente olha para a região do delta do Nilo e a proximidade com o restante das coisas, você tem deserto do Saara para baixo, você tem o semiárido da região dali de Canaã. Então você tem uma região que é muito árida, né? E de repente no meio disso tudo é como se o Egito fosse um grande oásis, né? Então a gente viu a questão deles serem oprimidos, né? E aí a gente vê o seguinte então, a gente falou sobre as cidades, né, que foram construídas, Pitom e Ramsés, e aí a Torá fala, mas quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, e os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes amarga a vida com duros trabalhos, a preparação da argila, fabricação de tijolos e vários trabalhos nos campos e toda espécie de trabalho aos quais os obrigavam. Então a gente viu que os egípcios eles tinham um sistema de construção de obras grandiosas, coletivas ou de desejo da sua monarquia que envolvia forçar pessoas a trabalharem por um breve período. Era mais ou menos como se fosse uma espécie de um imposto, só que era um imposto que era pago com trabalho e não com dinheiro, né? Bom, até fiz aqui um paralelozinho, né, com a nossa situação no Brasil. Você hoje trabalha 5 meses por ano para pagar os seus impostos. Isso é literal, isso não é figurativo. De cada ano, né, você pegar todo o dinheiro que você recebeu no ano, né, naquele ano que se encerrou, se você pegar o equivalente a 5 meses, foi para o governo, né? Bom, e aí então agora vamos falar das parteiras, né? Então a gente tem o rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e outra Fuá. Quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. Então nós temos aqui a ordem de Faraó para matar os meninos. Então, quando a gente olha para isso, como é que isso se justifica? Qual era a intenção de Faraó? Não era simplesmente um requinte de crueldade. Por pior que Faraó pudesse ser, tinha um objetivo ele fazer isso, tá? Então, quando a gente olha para os objetivos de Faraó, tá? A ordem da morte, tá? Em seguida, né, quando elas não matam, vamos continuar um pouquinho a leitura aqui, né? Porque na verdade o comentário está um pouquinho para frente, né? Então, olha o que ele vai dizer. Ele diz assim, que as parteiras, porém, temeram a Elohim e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, e deixaram os meninos viverem. Ou seja, as parteiras desafiaram Faraó, o que, quando a gente olha para aquela circunstância naquela época, era você colocar o teu pescoço na reta. Era pena de morte. Se Faraó pegasse o que elas estavam fazendo, Faraó iria mandar matá-las e poderia até, inclusive, oprimir a sua família. Elas tinham família, evidentemente, e eles poderiam sofrer as consequências das atitudes delas. Então, foi uma atitude extremamente corajosa.
E aí então diz assim: assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que agiste deste modo e deixastes os meninos viverem? Elas responderam a Faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Então, Faraó queria que as parteiras matassem as crianças durante o processo do parto. Por quê? Por uma razão muito simples. Se elas fizessem dessa maneira, não ficava tão óbvio que tinha sido Faraó que tinha mandado matar os meninos israelitas. Por quê? Porque eles já estavam habituados, não é como hoje em dia, que você tem todo um acompanhamento pré-natal durante o parto, tem incubadora, tem UTI para crianças, né, que têm ainda que se desenvolver mais ou que estão com alguma enfermidade, né? Então, naquela época, era muito comum a taxa de mortalidade no parto ser alta. Portanto, seria mais difícil de alguém sacar e perceber o que estava acontecendo. Se elas matassem imediatamente a criança, as mães não iriam entender necessariamente que as crianças foram assassinadas. Mas elas não fizeram isso. Então, qual foi a justificativa delas para não fazer isso? Elas disseram: olha, Faraó, é o seguinte, na hora que a gente chega, as mulheres já deram à luz, então não tem muito que a gente possa fazer. Óbvio, elas não iam pegar a criança dos braços da mãe e ir lá e quebrar o pescoço da criança. Senão ficaria óbvio que houve uma ordem para matar. Então, num primeiro momento, Faraó do Egito, ele queria matar, mas ele queria matar de uma maneira um pouco mais velada. Depois, ele vai dar uma ordem mais explícita. Tá? Então, nós temos o seguinte aqui. Por isso, Elohim favoreceu essas parteiras e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. Bom, então aqui nós temos o Eterno recompensa as atitudes das parteiras, porque não foi simplesmente um gestozinho pequeno de bondade. Não foi só elas deixarem de assassinar. Porque, em tese, a gente poderia dizer o seguinte: não assassinar uma criança recém-nascida é questão, vamos dizer assim, de uma obrigação moral. Não precisa de recompensa. É como alguém bater na sua porta e você abrir a porta e a pessoa te entregar um troféu e falar o seguinte: olha, estou aqui te entregando um prêmio porque você nunca bateu no filho do vizinho. Você vai olhar e falar: mas espera lá, não bater em criança não é uma coisa digna de prêmio, é uma obrigação, né? Mas elas arriscaram a própria vida. Então aí é que a coisa pega. Elas, se fossem pegas fazendo o que elas fizeram, elas seriam mortas. E possivelmente as suas famílias junto. Então elas foram muito corajosas, por isso tiveram o mérito. E aí diz assim: e porque as parteiras temeram a Elohim, ele lhes deu uma posteridade. Ou seja, elas tiveram muitos filhos. Elas tiveram muitos descendentes. Para uma mulher no Oriente Médio Antigo, ter uma descendência grande era considerado o ápice da sua vida. Nós estamos falando de uma sociedade que era extremamente machista. E se ela era extremamente machista, a gente não pode imaginar que o sonho das mulheres era se tornarem governadoras do Egito. Por mais que isso pudesse acontecer com uma ou outra mulher na antiguidade, era raríssimo. Esse tipo de prática não era comum. Então, também não era comum que as mulheres pudessem olhar e dizer: não, o meu sonho aqui está para esse ofício. Não. As mulheres eram consideradas benditas e abençoadas quando elas geravam muitos filhos. Tá? Então, aqui, essa é a bênção que o Eterno deu a elas. Poxa, mas o Eterno não podia ter dado a elas um governo no Egito? Podia, mas não seria percebido como uma grande bênção. Então, a própria bênção que o Eterno dá também vai ao encontro das expectativas que elas tinham. Então, Faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. O que Faraó fez aqui? Qual foi a mudança? A mudança é que ele passa de uma atitude velada para uma atitude explícita. Agora Faraó está dando uma ordem explícita. Por que Faraó
evitou fazer isso no começo, porque ele não queria uma insurgência. Ele queria subjugar os israelitas. Ele não queria que os israelitas pegassem em armas contra ele. Não era o objetivo dele tal coisa. Tá? Então, quando a gente olha para isso, né, e a gente percebe que num dado momento Faraó chega a dizer, viu, joga no Nilo, é porque Faraó estava muito desesperado. Faraó estava muito preocupado com a situação. Senão, ele não teria chegado a esse extremo. Ele arriscou uma guerra civil aqui. Tá? Então, também não foi uma ordem simplesmente de uma pessoa cruel e ponto, acabou. Não, foi uma ordem também, vamos dizer assim, bastante ousada da parte de Faraó. E é interessante esse contraste, né? Porque os dois lados mostram coragem. Faraó mostra coragem de enfrentar o que ele considerava ser um problema, e as parteiras mostram coragem de não obedecer à ordem de Faraó. Só que, obviamente, uma demonstração de coragem foi positiva e a outra foi negativa. Negativa no sentido de que foi numa direção contrária à moral, ao padrão do Criador. Bom, e aí então por que Faraó mandou matar? Qual era o objetivo dele mandando matar, mandando jogar no Nilo? Bom, o objetivo de Faraó ordenar que os meninos fossem lançados no rio era de assegurar que os israelitas não apenas não teriam como formar um exército, como também perderiam sua identidade. Então, o objetivo de Faraó não era simplesmente se livrar dos israelitas, era também fazer com que os israelitas perdessem a sua identidade. Por quê? No Antigo Oriente Médio era comum que as mulheres fossem identificadas pelos laços tribais de seus maridos. Ao se casarem com egípcios, as israelitas seriam gradativamente assimiladas, eliminando o risco temido por Faraó. Quando você olha para a Torá, você vê isso, né? Inclusive, tem uma passagem bíblica, né, que é muito difícil para uma pessoa que não estuda a cultura semita, etc., entender, que é a questão do que fazer com as mulheres cativas numa guerra. Quando você olha, então, a Bíblia diz o seguinte, não, se você capturar uma mulher na guerra, você vai trazer aquela mulher para sua casa, né, e você vai dar a ela um período de luto e depois do luto você pode tomá-la por esposa. E aí você olha e fala, que coisa horrorosa, né? Quer dizer que a Bíblia está mandando fazer aquilo que, vamos dizer assim, seria abominável, aquilo que seria terrível. Não, precisa entender o contexto geopolítico da época. As guerras deixavam as mulheres viúvas. Viúvas naquela época seriam, em termos sociais, totalmente marginalizadas. As mulheres ficariam à mercê da morte ali, né? Porque elas não tinham terras, elas não tinham bens. Os bens pertenciam aos homens naquele tipo de organização social. Então, o que o Eterno faz? Ele manda os israelitas não fazerem uma coisa, que era o quê? Era comum nas guerras o camarada ir lá, abusar das mulheres, largar a mulher para trás, ou, uma que fosse mais bonitinha, pegava, trazia e usava como escrava sexual. Então, o que o Eterno fez? É o que a gente sempre fala. Muita gente não entende a Bíblia porque acha, né, que a Bíblia é um conjunto só de instruções, e não é. A Bíblia precisa que esse conjunto de instruções seja contextualizado diante da sociedade a qual aquelas instruções se dirigiam. Portanto, o Eterno chega e fala, vocês não vão abusar dessas mulheres, vocês vão trazer e vão fazer delas esposas. Gostou da mulher? Beleza, então traz para casa e casa. Né? Que para aquelas mulheres seria o melhor, seria a melhor solução. A mulher não tinha marido, estava lá, a terra dela destruída. Ela ia fazer o que da vida? Ela ia passar fome. Ela ia passar fome, era isso que ia acontecer. Então, assim, o Eterno não criou as guerras. O Eterno não criou a cultura machista do Oriente Médio antigo. A cultura da barbárie. Não foi o Eterno que criou. Mas o que a Torá fez? A Torá pelo menos garantiu um mínimo de dignidade para as mulheres. E deu mecanismos para que você pudesse ter uma continuidade dessa dignidade. Bom, então assim, por que eu estou falando sobre isso agora, né? A questão de mandar matar. Eu já vou chegar na pergunta que a Glória
colocou, né? Por que mandou jogar no Nilo? Então, vamos lá, né? Mas vamos falar primeiro sobre essa questão. Por que mandar matar? O que Faraó queria? Como as mulheres, elas eram, vamos dizer, um elemento socialmente excluído em qualquer sociedade do Oriente Médio Antigo, então o que acontecia? As mulheres, normalmente, elas inclusive eram dadas em casamento entre os povos. O que você vê, inclusive, na própria Bíblia, de mulheres de outras nações sendo trazidas, sendo desposadas, era algo comum. Quando você olha para Gênesis, a gente viu aquele episódio de Shechem com a Diná, com a filha de Jacó. Eu falei um pouco sobre isso já. Então, o que aconteceu? Como proposta de acordo, o que foi oferecido à família de Jacó? Não, fica aqui e você toma as nossas filhas para se casarem com os seus filhos e a gente toma as suas filhas para casarem com os nossos filhos, né? Quer dizer, a aliança se daria também por casamento, né? Você vê isso ao longo até de toda a Idade Média, na nobreza, né? No meio ali dos reis e rainhas, era muito comum que eles fossem aparentados, né? Por quê? Porque tinha esse hábito, né, de mandar mandar uma mulher para um reino, mandar para o outro, etc. Então, assim, qual era a questão? O que Faraó pensou? Faraó pensou o seguinte: não, as mulheres não são o problema. Mulher não vai pegar em arma, mulher não ia virar membro do exército. Mulher na guerra é algo que é muito recente, né? Claro, na maioria das civilizações. Então, assim, quer dizer, presença, né, maciça de mulheres, vamos dizer assim. Então, o que Faraó pensou? Não tem problema, manda matar os homens, as mulheres egípcias vão dar à luz filhos de egípcios. Então, elas vão ficar ali, vão ter filho, os filhos serão criados como egípcios, elimina-se o problema. Então, o objetivo dele era justamente eliminar esse problema do excesso de estrangeiros. Tá? Então, ele enxergava que não precisava matar as mulheres, precisava matar só os homens. Bom, aí tem uma pergunta aqui da Glória. Ela perguntou o seguinte: por que Faraó jogou no Nilo as crianças? Né? Por que Faraó, se ele entendia que aquilo seria ruim, né, por que é que ele fez? Né? Por que Faraó chegou a esse ponto? Isso não desencadearia uma guerra civil? Por que os israelitas não se rebelaram? Olha, Glória, o que eu posso dizer para você é o seguinte: os israelitas, eles foram oprimidos, e ao serem oprimidos, eles começaram a se acostumar com aquela circunstância de baixa autoestima. E é muito provável que eles preferissem os egípcios sendo oprimidos por eles, né? Quer dizer, eles sendo oprimidos pelos egípcios, do que voltar para uma região semiárida, que estava num processo de seca. Né? Então, gradativamente, eles foram aceitando certas circunstâncias. Mal comparando, guardadas as devidas proporções e diferenças, nós temos isso muitas vezes com pessoas que saem de países que estão em situações complicadas e aceitam ficar em circunstâncias terríveis noutro país, porque entendem que mesmo as circunstâncias terríveis noutro país, elas são superiores à sua circunstância de origem. Né? Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que estão em regiões de, vamos dizer assim, né, que têm problemas sociais gravíssimos, preferirem ir para um país de primeiro mundo e ser limpador de privada num país de primeiro mundo do que ser, né, vamos dizer assim, uma pessoa de médio escalão no país de origem. Tá? Então isso é muito comum, isso acontece até hoje. Se a gente olhar para a história do Brasil, nós vemos, né, que vários imigrantes foram oprimidos e também não se rebelaram. Né? Temos como um grande exemplo aqui na cidade de São Paulo os italianos. Né? Os italianos sofreram muito quando foram trazidos para cá. Né? Porém, eles já foram, vamos dizer, oprimidos ao longo do tempo e gradativamente. Não foi uma coisa de imediato, pura e simplesmente. Né? Bom, então, Faraó manda jogar no Nilo. Isso mostra o desespero, né, de Faraó. E aí, evidentemente, né, a questão da morte das crianças, ela é
uma questão importante. Vamos falar das parteiras, então. Bom, as parteiras, elas recebem dois nomes que são muito curiosos, né? Uma é a Shifra, né? Que significa bela, tá? Então esse é o sentido do nome dela. E olha que interessante, né? Nós temos nessa obra Northwest Semitic Names in a List of Egyptian Slaves from the 18th Century. Essa é uma publicação, né, do jornal, de um jornal que é voltado, né, para a literatura semita, para pesquisas acadêmicas semitas, e eles encontraram esse nome numa lista de escravos egípcios do reino desse faraó, né, de Soberhotep III. Tá? Ou seja, é muito interessante porque isso valida e legitima o relato bíblico. Ou seja, de fato, existiam mulheres com o nome de Shifra no Egito naquela época. Tá? A gente não pode dizer que é a mesma pessoa, mas a gente pode afirmar com certeza que aquele nome egípcio era um nome comum naquela época. Tá? Isso é bem interessante. Para os que estão chegando agora, muito bom dia, sejam bem-vindos. Tá? O nome Puá significa garota. Então, olha que interessante, pessoal. Você tem uma mulher que se chama Bela e outra mulher que se chama Garota, né? Quer dizer, que tem esse sentido do nome. E os nomes na cultura semita, eles eram indicativos de uma circunstância. A gente pega o próprio nome, né, de Yaakov, de Jacó, né, vem de quê? Vem de Etev, né, que significa calcanhar, porque ele nasce segurando no calcanhar do irmão, né? E aí você tem, então, duas parteiras, uma com o nome de Bela e outra com o nome de jovem, né, de garota. Por que esses nomes estão aqui? Por uma razão muito simples, tá? Essas mulheres tinham muito a perder. Não era, por exemplo, uma mulher que era viúva, que já estava à margem da sociedade, que não teria nada a perder se fosse morta por Faraó do Egito. Tá? Você tinha situações de mulheres assim no Egito, mulheres que não teriam nada a perder. Então você imagina, a parteira tem 82 anos, é viúva, né, vive de migalhas e de fazer parto. Quer dizer, essa mulher já não tinha mais muita expectativa na sua história, na sua vida, que ela pudesse olhar e falar assim, não, pera lá, isso é perigoso eu desafiar Faraó. Agora, uma mulher que é chamada de bela e outra que é chamada de jovem, você está falando de duas características fundamentais para uma mulher que estaria bem inserida na sociedade egípcia. Mulheres muito belas eram cobiçadas como esposas. Aliás, cá para nós, isso existe até hoje, né? Aliás, até interessantemente, né, assim, a gente olha para as esculturas, né, das mulheres dos tempos antigos. Se você pegar e for ver, por exemplo, os achados arqueológicos no museu de Londres, ou no Louvre em Paris, ou mesmo no Museu de Jerusalém, né, que mostram cananeus e outros povos da antiguidade representando mulheres, você vai ver que os homens que esculpiram, né, aquelas mulheres, esculpiram mulheres que têm um busto, né, muito grande, né, tem seios volumosos e tem também, né, uma retaguarda muito volumosa. Né? Por que isso? Né? Porque eram mulheres que poderiam, vamos dizer, alimentar, né, bem os filhos. Né? O seio farto indicaria que aquela mulher poderia alimentar bem uma criança, né? E o quadril largo, né, a retaguarda avantajada, indicava que aquela mulher ela tinha, né, uma bacia que comportava melhor o parto, melhor dar à luz. Né? Então, não é por acaso que os nossos padrões de beleza foram nessa direção. Né? Então, essas duas mulheres, né, elas eram de um elemento social altamente favorável. Uma era jovem, quer dizer, ela não era uma viúva, ela não estava ali no meio de uma circunstância que ela já tinha vivido a vida dela, estava mais preocupada com o legado que ela ia deixar
em vida aqui do que, por exemplo, né, o que poderia acontecer com ela, o que Faraó poderia fazer, e a outra também, por ser muito bela, seria certamente cobiçada, teria uma posição melhor, etc, etc, e poderia também colocar tudo isso em risco, desafiando o Faraó. E aí, o que acontece? Acontece algo interessantíssimo, né? Que é algo raro. É muito raro você ver mulher sendo citada em literatura semita. Exceto, obviamente, pelas deusas, né? Pela mitologia. Mas se a gente não falar de mitologia, as menções às mulheres são raríssimas. Pode olhar para a própria Bíblia. Veja quantos nomes de homens aparecem e quantos nomes de mulheres aparecem. Você tem talvez aí livros, né, quase que inteiros da Bíblia que não aparece nome de mulher, né? Por quê? Justamente porque as mulheres tinham uma condição socioeconômica muito diferente do que se vê hoje, tá? Então, assim, uma mulher ser mencionada por nome num dado documento era uma honra muito grande. Então, olha que interessante, o leitor semita, o leitor israelita que estivesse tendo contato com esse registro histórico, acharia impressionante o nome dessas mulheres. Perceberia, não, pera lá, se elas estão sendo mencionadas é porque o que elas fizeram realmente era muito importante, era de muito valor, né? Então, o temor e a misericórdia delas foi considerado um elemento fundamental. Se não fosse fundamental, ela não tinha sido mencionada, tá? Muito bem. Você tem outras, né? Você tem, o Anderson colocou aqui, você tem Ruth, Esther, né? Mas mesmo assim, se a gente comparar com a quantidade de homem, né, de nomes de homem, né, se a gente fizer uma listinha de um lado, nomes de homem na Bíblia e nomes de mulheres, você vai ver que se é 10% é muito, né? Mas existiam. E quando existiam, justamente é por conta daquilo que elas fizeram e que foi de grande relevância, de grande importância. Como, por exemplo, o caso de Rahav, né, de Raabe, né, aquela meretriz. Meretriz, então, merecia menos ainda, era a marginalizada da marginalizada na sociedade, né? Bom, então, seguindo aqui, ó, tá? Quando você vê Faraó falando sobre lançar no Nilo, tá? Vou até aumentar um pouco o texto aqui, fica um pouco mais fácil de ler. Então, quando Faraó fala sobre ordenar, né, lançar no Nilo, tá? Você vai ter a seguinte expressão, Hayorá, né, que é ao rio, Tashlihu, né, tem até faltou aqui o finalzinho, Tashlihu, quer dizer, né, esporás, tá? Então, Tashlir tem esse sentido não só de lançar, mas de expor ao rio. E aí você tem um comentário, tá? Da Jewish Study Bible, que é talvez uma das mais importantes bíblias de estudos judaicos da atualidade. Tá? E na Jewish Study Bible você vê o seguinte, lançar no Nilo, na verdade expor ao Nilo, isto é, boiar em cestos que eram lançados Nilo abaixo, né, e os afogariam, né, na verdade. Essa tentativa falha, né? Então, tem um comentário aqui da Ju Ferreira, com tanto pedido de empoderamento das feministas, fico imaginando o que nossas matriarcas seriam capazes de fazer na era contemporânea. A grande questão, né, do problema hoje em dia do feminismo é você separar, né, o que é aquela coisa, né, da criancice, né, das jovens de classe média, média alta, que são rebeldes sem causa, né, e o que realmente é algo legítimo, né? E infelizmente é muito comum que as pessoas deslegitimizem alguma coisa válida porque generalizam aquilo que é excessivo, né? Existem, vamos dizer, elementos aí onde as mulheres hoje em dia, mesmo hoje em dia, ainda não têm os mesmos direitos que os homens. Basta ver que normalmente um cargo ocupado por uma mulher, se for o mesmo cargo ocupado por um homem, em média o homem ganha mais. Não deveria. Se é o mesmo trabalho, o homem deveria ganhar igual à mulher e vice-versa, né? Então isso é realmente algo que é uma luta pela qual
qual se deve verdadeiramente apoiar, né? Como também a questão do voto, né? As mulheres até pouco tempo atrás não votavam, né? E atualmente elas já votam, né? Então hoje em dia ninguém consideraria a mulher não votar como uma coisa admissível, né? Mas foi uma conquista. Ainda existem conquistas. Agora, você tem aquele pessoal que se rebela por qualquer coisa, né? Daqui a pouco está se rebelando por causa da cor do frasco da Coca-Cola, né? Bom, o que obviamente não significa que o resto seja, né, passível de ser deslegitimizado. Aí, olha que interessante então. A ideia de Faraó era pegar e lançar num cesto no Nilo. Então, Faraó, ele não estava falando de pegar a criança, né, e dar uma e pegar e jogar, lançar, literalmente. Não, eles jogavam, eles colocavam nos cestos, os cestos desciam o Nilo abaixo, e aquilo era considerado, poderia ser considerado também como uma oferta, tá, a Hapi, né, que era o deus do Nilo, né? O Nilo era representado por duas divindades gêmeas, eu vou falar disso daqui a pouco. E essas duas divindades gêmeas, era muito comum que eles fizessem oferendas ao Nilo, né? Depois eu volto para a página 12, mas eu vou até aqui para a página 15, só para mostrar para vocês aqui, olha como é que é o Egito. Essa imagem é tudo de bom para você entender bem o que é a realidade dos egípcios naquela época, né? O que era o Nilo naquela época. Então, olha, você vê que é quase que um oásis. Ó. A margem do Nilo, ó, repara, super verde. Aí você anda mais um pouquinho para cima, olha a montanha pelada. Quer dizer, né, você nota a dependência absurda, né, que a sociedade egípcia tinha do Nilo. Então, era absolutamente natural que fossem feitos sacrifícios no rio Nilo. Tá? Tem uma pergunta do Igor. Ouvi dizer que o Midrash diz que os astrólogos egípcios diziam que o Salvador dos hebreus encontraria o seu fim pela água. Sabe se isto é verdade, Shaul? Veja, Igor, o grande problema é o seguinte. O Midrash ele não é feito em cima de dados históricos. O Midrash é feito em cima de parábolas e é feito em cima também de folclore popular. Tá? E, infelizmente, se popularizou e as pessoas que não entendem muito de literatura judaica acabam, vamos dizer assim, fazendo, né, disso uma coisa que não é, né, como diz Maimônides, né, assim, infelizmente hoje em dia é muito comum rabinos, estudiosos, etc., citarem o Midrash como uma fonte histórica, mas não é. Né? Narmânides, inclusive, eu coloquei num artigo que eu fiz sobre Midrash, ele diz que o Midrash você aceita se quiser, mas espera lá, se é uma fonte histórica, não tem essa de você aceita se quiser, não é verdade? Então imagina, né, se uma pessoa chega para você e fala assim, olha, tá aqui uma carta mandada por Pedro Álvares Cabral contando o que ele viu na sua trajetória de descobrimento do Brasil. Aí você vira para a pessoa e fala, não, essa carta aqui eu não aceito, não. Né? Não tem como, né? Então, assim, Igor, por mais que o que a gente veja aí, né, aos baldes, seja citações do Midrash como sendo elementos históricos, não dá para levar dessa forma. Pode ser que tenha algo de histórico aí? Pode. Mas a gente não tem hoje mecanismos e ferramentas que possam nos ajudar a discernir, a separar o que é histórico e o que não é. Vou dar um grande exemplo para vocês. Tá? Um exemplo envolvendo inclusive a questão do Egito. Existe no folclore popular judaico, tá? Existe a ideia de que teriam sido os israelitas que teriam feito as grandes pirâmides. Só que arqueologicamente você sabe que isso é impossível por conta de uma série de fatores. Você tem documentação da construção das pirâmides, você tem documentação do reinado no qual essas pirâmides foram erguidas, etc. Então a gente sabe que isso não é verdade, né? E aí acaba virando motivo de piada. E aí muita gente acaba negando o êxodo inteiro.
Por quê? Porque se isso aí não é verdade, então todo o resto pode não ser também. Não, na verdade, isso deriva de quê? Deriva de uma leitura equivocada do Midrash, que infelizmente se popularizou, tá? Vou dizer até uma coisa para vocês, vou ser polêmico aqui, mas vou dizer para vocês uma coisa que é dita no meio judaico, assim, meio de bastidores, né? Que assim, as yeshivot hoje em dia, as escolas rabínicas de hoje em dia, né? Principalmente, a maioria, não todas, mas a maioria são fábricas de pessoas ignorantes, supersticiosas e que não entendem nem de Bíblia, nem da função dos textos dentro da literatura judaica, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu escutei um rabino falando que o Tânia é a Torá da Hassidut, né? Veja bem, o Tânia é uma literatura, né, de um dado grupo, né, de um dado grupo racídico, que não é aceita pelos demais racídicos. Não foi legitimada por nenhuma corte mosaica como literatura pertinente para todo o Israel. Então, como é que você pode dizer que isso é a Torá? Né? Quer dizer, você está, na realidade, das duas uma, né? Ou cometendo uma violência contra, vamos dizer assim, o sistema de canonização de literatura, ou você está desprezando a Torá. E eu tenho certeza que ele não queria fazer nenhuma coisa nem outra, né? Mas estava papagaiando o que é dito por aí, né? Então, infelizmente, né, a gente tem esse problema, entende, Igor? Né? Então, assim, isso é uma coisa que infelizmente a gente tem que lidar, mas a gente precisa entender bem, né, que o que a gente sabe de histórico sobre o Tanar, tá? Em termos de literatura sagrada, tem muito pouca coisa que esteja fora do Tanar, tá? E que possa lançar luz com relação às questões do Tanar. O máximo que você tem é alguma coisa na jurisprudência da corte mosaica dizendo como é que aquilo era praticado. Por exemplo, o Urim e o Tumim. A Torá menciona, nós temos na lei judaica, na Halachá, o que fazer com o Urim e o Tumim. Então a gente sabe porque aquilo virou um procedimento jurídico. Entende o que eu quero dizer, pessoal? Então, aí a gente consegue dizer que, ok, tem fonte histórica, né, na regulamentação das práticas israelitas por parte dos juízes de Israel. Mas fora isso não tem nada, né? Tá? Então, assim, quando o Midrash fala, né, vamos dizer, do Salvador egípcio, né, Salvador hebreu se afogando, eu não sei dizer se realmente eles pensavam isso, tá? Mas eu diria o seguinte, que se pensasse, eu acho pouco provável. Por quê? Porque se pensassem, eu acredito que isso estaria documentado em algum lugar na Torá, né? É igual a ideia do livro de Enoque, né? Muito bonita a ideia do livro de Enoque, mas espera lá, se aconteceu tudo aquilo, por que a Torá fala disso em 3 linhas, né? Isso é um negócio extremamente relevante, né? Anjo encarnando, batalhas homéricas entre as forças do bem e as forças do mal, os Cambau a 4, levando a destruição do mundo. Pera lá, e a Torá fala 2 linhas? 3? Né? Então, esse é o problema. A gente tem que localizar bem a literatura. Tá? Mas excelente a pergunta do Igor, né? Muito, muito bem colocado. Tá? Só um detalhe, tá, Igor? Quando eu falo sobre a ignorância com relação à literatura judaica, eu não estou me referindo a você, ok? Muito pelo contrário, você justamente teve a sabedoria, né, de perguntar, de falar, pera lá, mas por quê? Que é o que não acontece, infelizmente, entendeu? A maioria das pessoas simplesmente recebe o Midrash como uma Torá 2.0, né? Tá? Então eu espero que você não tenha compreendido equivocadamente, né? O meu objetivo não foi chamar você de ignorante, por favor, né? Tá? Mas, pelo contrário, né? Que bom que você fez essa pergunta, né? Eu acho que ela é muito relevante. Então, pessoal, vamos falar então agora um pouquinho sobre a questão do... não vou entrar agora em Sargão ainda não. Vamos falar do Nilo, tá? Então, assim, eu vou falar de Sargão daqui a pouquinho, tá? Então, assim, o que era o Nilo
do ponto de vista da mitologia egípcia. Vocês estão vendo aqui o Hapi, né? Muito prazer, Hapi, tá? Então, eu vou mostrar para vocês novamente aquela imagem que é uma imagem satélite, tá? Da região aqui, ó, tá? Olha só, nada para cá, nada para lá, né? E o delta, né? Ele é chamado de delta porque tem o formato da letra grega delta, é um triângulo, né? E aí você tem também descendo, né? Então você tem algumas areazinhas férteis aqui na descida, tá? Então o Nilo, né? Ele é um milagre ali, basicamente, né? Para os egípcios, porque perto dele tem tudo isso, longe dele não tem nada, tá? Então os antigos egípcios estavam familiarizados com um pouco mais de metade do longo curso do Nilo. O Nilo desce para além, né, do Egito, ele continua aqui para baixo, ele não pega só o Egito, tá? Mas a região mais fértil do Nilo é onde está justamente o Egito, tá? Bom, e o que eles entendiam que deu origem ao Nilo? As lágrimas de Ísis e o sangue de Osíris eram a sua origem atribuída na mitologia. Aí você começa a entender por que o rio foi transformado em, entre aspas, sangue, né? Aqui a gente vai falar sobre isso. Na verdade é o aspecto avermelhado, né? Provavelmente ali foi a chamada maré vermelha. Mas isso a gente vai falar mais adiante quando falarmos das pragas, né? Então, esse era o objetivo, quer dizer, na verdade, essa era a origem do Nilo. Como um deus, então o Nilo era na verdade, tinha dois deuses no Nilo, né? Tinha dois, Hapi era uma divindade gêmea, como eu disse. Tá? Mas isso aqui é o que está na Jewish Encyclopedia, na Enciclopédia Judaica. O Nilo, Hapi, era adorado na forma de uma figura azul ou verde, né? Então, azul por causa da água e verde por causa da fertilidade. Né? Andrógena, quer dizer, era uma figura andrógena e gorda, né? Quer dizer, era algo assim que era meio que um hermafrodita carregando água, aves e peixes. Hinos, orações e estátuas mostram que o Egito era considerado corretamente como uma, entre aspas, uma dádiva do Nilo. Tá? Então, olhando para isso aqui, a gente consegue entender a importância do Nilo para o egípcio, né? E aqui essa imagem ilustra muito bem. Então, assim, pessoal, sacrifícios ao Nilo, tá? Era muito comum. Jogar alimentos ao Nilo, isso aparece nas pirâmides egípcias, nos murais dos sarcófagos, etc. Você vê isso, né? O Nilo recebendo ofertas de alimentos, ofertas de animais, muito provavelmente, como praticamente todas as culturas do Oriente Médio Antigo, havia sacrifício de criança. Então, como é que você sacrificava a criança para o Rio Nilo? Colocava lá a criança no cesto e jogava Nilo abaixo. E normalmente existia na prática do Oriente Médio Antigo a ideia de que você não estava matando. Assim, se sobrevivesse, né? Se sobrevivesse era porque foi da vontade dos deuses sobreviver, tá? Embora isso pareça ser tolo, era muito comum. Isso explica a sotá, né? Que é aquela lei que das águas amargas para a mulher. Antes dela, eu não vou falar muito disso, mas assim, antes dela, o marido fazia isso, jogava ela no Rio Jordão e dizia assim, olha, se ela não traiu, né, então ela vai ser salva. Se ela traiu, ela não vai ser salva. Aí jogava a mulher que não sabia nadar dentro do Rio Jordão, o que acontecia? Ela se afogava. Mas aí pensava, não, se os deuses quisessem, os deuses teriam salvado. Então eles pensavam isso. Então era muito normal e corriqueiro para o egípcio esse tipo de mentalidade. Né? Então, talvez isso também ajude um pouco a explicar o porquê que isso foi aceito, ou porquê que isso, vamos dizer assim, acabou sendo praticado. Né? Então, lançar rio abaixo era algo assim bem comum, bem corriqueiro. Tá? No Egito não era uma prática incomum. E é por isso que a gente não pode dizer, né, que, vamos dizer assim, a lenda de Sargão seja uma origem para a ideia de Moisés. Né? Por quê? Por uma razão muito simples. Jogar
no rio era muito comum. Sacrifício de criança era a coisa mais comum do mundo. Como Sargão e Moisés, com certeza, tiveram trocentas crianças que por um motivo ou por outro não morreram. Você joga lá o cesto com a criança, bate num junco, em alguma coisa, o cesto fica preso, ou então tem alguém, tem uma mulher ali, vai considerar como uma dádiva. As pessoas iam para a margem do rio Nilo, tá? Para pegar as oferendas, porque chegava lá o cidadão, né, que tinha uma plantação que ficava na beira do Nilo. O que ele fazia? Opa, pera lá, vou pegar aqui alguns dos meus frutos e vou dar para o Nilo, né? Vou agradar o deus do Nilo, né? O deus rio. Aí pegava, colocava lá, né? a oferenda. E aí colocava a oferenda, aquilo descia. Aí você tá lá cheio de fome na outra margem do rio, né? Bem depois, bem mais embaixo, você vê aquele cesto cheio de fruta. O que você vai dizer? Oh, o rio me abençoou, né, com os seus manjares. Aí você ia lá e pegava. Então a população mais pobre pegava isso. Então não era incomum essa prática. Agora, a filha do faraó, como vai acontecer no caso de Moisés, né, tem um porquê que está sendo dito isso. Porque não era comum. A filha do faraó não ia esperar uma oferenda ali, né? Aí você vê a mão do Eterno. Tá? Mas a gente vai falar mais disso na próxima aula. Então vamos falar de Moisés e Sargão, para a gente poder finalizar aqui. Tá? Então é extremamente comum dizer que o relato de Moisés teria sido inspirado na lenda de Sargão da Síria. Isso é tão imbecil quanto é dizer que a história de Pedro Álvares Cabral foi inspirada na história de Cristóvão Colombo. A coisa mais comum que tinha era o pessoal sair, né, da Península Ibérica de barco e parar em algum lugar e descobrir uma terra. Tá? Então, assim, o que acontece? Uma análise minuciosa do texto de Sargão não revela nenhuma outra semelhança, salvo pelo fato dele ter sido adotado por alguém que o extraiu do rio. O que era muito comum. Não teve um, dois, histórias, tiveram centenas, com certeza, se não milhares de crianças que passaram por isso. Então, olha o que diz. Tá? Eu trouxe aqui para vocês o texto inteiro de Sargão. Quem não deve, não teme, não é verdade? Então vamos lá. Sargão, né, ou Sargão, forte rei, rei de Agade, eu sou. Minha mãe foi uma sumo sacerdotisa. Meu pai não conheci. Meus parentes paternos habitam a região montanhosa. Minha cidade natal, é Azupirano, que está no leito do Eufrates. Minha mãe, uma sumo sacerdotisa, me concebeu e me deu à luz em secreto. Ela me colocou num cesto, né, de junco e com betume fechou minha incubadora. Parênteses, por que ela fez isso? Né? Por que a mãe de Sargão fez isso? Muito provavelmente, quando ele fala de sumo sacerdotisa, muito provavelmente a mãe de Sargão, ela era uma prostituta ritual. Tá? Aquelas mulheres que ficavam, né, nos templos das divindades, recebiam as oferendas e tinham relações sexuais com as pessoas, né, com os homens, não porque o camarada era safadão, mas porque eles entendiam que isso excitava os deuses faziam sexo, e a semente do sexo, quando descia dos deuses, aquilo fertilizava a terra. Então, sexo ritual era extremamente comum no Oriente Médio. Aliás, você vê isso até no relato da Torá, né, onde houve uma praga no meio do povo por causa dessa prática. Então, muito provavelmente, né, literalmente falando, Sargão era um filho da prostituta. Literalmente, não é xingamento, é literal. Tá? E aí, da prostituta ritual. Né? E a mulher, provavelmente, por que é que ela escondeu ele? Porque normalmente os filhos das prostitutas rituais eram sacrificados para aumentar a fertilidade. Eles entendiam, um bebezinho se transforma num homem, então tem muita força dentro do bebezinho. Então, vamos sacrificar o bebezinho pela fertilidade. Muito comum, tá? Então, provavelmente ela não queria sacrificar o filho, tá? Então,
fez o cesto, né? Ela me abandonou no rio, do qual não podia escapar. O rio me carregou até aqui. Aqui é o nome do cidadão, não é jogo de palavra. Que extraía água. Aqui que extraía água, quando imergia seu balde, me ergueu. Então o camarada foi lá tirar água do rio Eufrates, e quando ele foi levantar o balde dele, né, o tonel dele, veio junto, ele puxou junto o cesto, né, com o sargão. Aqui que que extraía água, me criou como seu filho adotivo. Aqui que extraía água, me colocou para trabalhar no seu jardim. Durante meu trabalho no jardim, Estar, que era a deusa, né, era uma divindade da fertilidade, né, me amou, e assim por 55 anos eu governei como rei. Tá aqui a história de Sargão. Agora fala para mim, fora o fato dele ter sido tirado do rio, dele ter sido colocado num cesto no rio, que era a prática super, hiper, ultra, mega comum no Oriente Médio. Qual é a semelhança entre isso e Moisés? Fala para mim. Tirando o fato dos dois terem sido encontrados no rio. É igual você falar hoje em dia, né? Achei um bebê no lixo. Né? Então a outra, não, você se inspirou na história do outro bebê que foi achado no lixo. Coisa mais comum hoje em dia é você achar bebê no lixo. Tá? O abandono de bebê no rio, né, ou lançar o bebê como um sacrifício e ele ser resgatado, tá, era extremamente comum no Oriente Médio, porque o sacrifício de crianças era extremamente comum. Tá? Ok, pessoal?